Tudo bem? É o seguinte, como nós não vamos ter tempo de hã, corrigir a lista da atividade em sala, então eu vou gravar esse vídeo com a resolução dos exercícios, tá bom? E aí depois vocês podem assistir isso aí para poder estudar para a prova. Eu vou começar resolvendo essas questões desse modelo aqui. Foram 2 modelos, tá? Desses 2 modelos, as 4 questões das discursivas eram diferentes, as outras eram iguais, tá? Então, eu vou resolver primeiro esse modelo, depois eu vou resolver as questões discursivas do outro modelo, certo? Vamos começar por esse aqui. É um exercício que fala de epistasia, tá bom? E ele diz o seguinte aqui, ó, que tem o albinismo, ele é um caráter determinado por um alelo autossômico recessivo e é caracterizado pela incapacidade. Desculpa, né? Eu tô olhando o exercício errado aqui. Esse exercício não é de epistasia, é só a segunda lei de Mendel, tá? Então, ele fala que o albinismo é caracterizado pela incapacidade de formar melanina, e a gente já sabe que o albinismo, né? Albinismo é, então, caráter recessivo, certo? E a gente vê aqui também que a polidactilia ela é dominante, tá? A polidactilia é dominante. E eu vou colocar aqui, vou representar pela letra D, tá? Então, quem tem polidactilia é Dzão traço. Dessa mesma forma, né? Quem é normal com relação à pigmentação vai ser azão traço, e quem é normal com relação à polidactilia é Dzinho, Dzinho. Então vamos ver o que a letra A está pedindo, né? De acordo com os dados, quantos tipos de gametas diferentes um indivíduo duplo heterozigoto pode formar? Indivíduo duplo heterozigoto, ele é assim. Opa, deixa eu usar as letras ali, né? Dzão, Dzinho. Esse indivíduo, ele vai formar 4 tipos de gametas. Então, esse A pode ir com o Dzão, esse é o primeiro. Esse A pode ir com o Dzinho, é um outro tipo de gameta. Esse Azinho pode ir com o Dzão e esse Azinho com o Dzinho. 4 tipos de gametas. Com qual lei de Mendel a atuação dos dois pares ele se relaciona? Com a segunda lei de Mendel, certo? Então, essa é a letra A. A letra B já tem esse heredograma aqui, que na atividade de vocês, alguns receberam aí em preto e branco, né? O pessoal aí de Indaial recebeu em preto e branco, então não tem problema, porque a gente consegue diferenciar as cores do mesmo jeito. Então, eu tenho aqui a genealogia do casal Júlia e Heitor, e a gente vê que tem uma diferenciação com 3 cores, por exemplo, branca, laranja e verde, né? O exercício, ele pede para você identificar o genótipo completo de Júlia e da Júlia primeiro, né? A Júlia, ela é laranja, então ela não é albina e ela tem polidactilia. Para não ser albina, basta ter o gene azão. Aí eu vou colocar traço porque eu ainda não sei como ela é, tá? De fato, eu tenho que olhar os pais. Mas ela não é albina e ela tem polidactilia. Então, ela é Dzão traço. Ok, então vamos dar uma olhadinha agora nos pais para a gente ter certeza desse genótipo. O pai da Júlia também não é albino e tem polidactilia. Então, ele também é azão, Dzão, né? Já a mãe, ela é albina. Ela é azinho, azinho, mas ela não tem polidactilia. Então, ela é Dzinho, Dzinho. Então, de acordo com essa configuração, sabendo que a mãe da Júlia é toda homozigota recessiva, a gente chega à conclusão que
A Júlia só pode ser azão, azinho, desão, desinho, certo? Então, esse aqui é o genótipo completo da Júlia. Agora, qual a probabilidade do casal gerar uma menina não albina? Bom, para eu saber a probabilidade do casal, eu preciso saber o genótipo do Heitor, certo? Então, para eu saber o genótipo do Heitor, considerando que a Júlia é azão, azinho, desão, desinho, eu preciso ver a família do Heitor. O Heitor, ele não é albino, então ele é azão traço. Ele não tem polidactilia, então ele é desinho, desinho, certo? Agora, a mãe do Heitor é como ele. O pai do Heitor, ele é albino e não tem polidactilia. Então, o nosso amigo Heitor, ele só pode ser azão, azinho, desinho, desinho. Então, com esses genótipos aqui em mente, a gente vai fazer o nosso cruzamento. Então, vai ficar assim, ó. A Júlia, né, é azão, azinho, desão, desinho. E o Heitor é azão, azinho, desinho, desinho. Então, como que a gente vai fazer aqui essa probabilidade? Você tem duas opções. Ou você constrói o quadro de Punnett e faz os gametas aqui, ou você também pode fazer os cruzamentos separados e depois multiplicar a probabilidade, certo? Só que aí a gente tem que multiplicar várias probabilidades. Você não vai conseguir tudo de uma vez, como no quadro de Punnett, certo? Por causa do espaço aqui, eu vou fazer a parte separada, certo? Mas depois eu vou arrumar um cantinho aqui para fazer o quadro de Punnett para que vocês saibam fazer das duas formas. Então vai ficar assim, ó. Eu vou fazer primeiro do albinismo, da Júlia e também do Heitor. Então aqui vai ficar fácil, né? Azão, 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 azinho duas vezes e azinho, azinho, certo? Aí, agora a gente vai pegar o da polidactilia. Desão, desinho, desinho, desinho. E aí vai ficar assim, ó. Desão, desinho, desão, desinho, 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 desinho. Oi. Desinho. Beleza. Então, como é que a gente descobriria essa probabilidade? A gente quer a probabilidade de ser menina, de ser albina e polidactilia. Então, são três probabilidades que a gente tem que multiplicar. Bom, a probabilidade de ser menina é 1 sobre 2. Deixa eu usar uma outra cor aqui. 1. Uau, que chique. Então, vai ser aqui 1 sobre 2 vezes. A probabilidade de ser não albina é essa aqui, ó, que é 3 de 4, vezes 3 sobre 4. E a probabilidade de não ter polidactilia, essa aqui, é 1 sobre 2. Então, aqui vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 4, 8. Vezes 2, 16. Então, a probabilidade dela ser menina, não albina e sem polidactilia é de 3 sobre 16. Agora, se vocês fossem fazer, por exemplo, o quadro de Punnett, ficaria assim. Eu vou apagar aqui para que a gente tenha espaço para fazer direitinho. A partir desse cruzamento, a gente precisa, para construir o quadro de Punnett, formar os gametas, certo? Então, aqui para formar os gametas, a gente vai ter na Júlia o gameta azão, desão, é um gameta formado, um gameta azão, desinho,
um gameta Azinho Dzão e um gameta Azinho Dzinho. Esses são os 4 gametas. Eu vou colocar do Heitor aqui embaixo, tá? Então, do Heitor, os gametas formados por ele, Azão Dzinho e Azinho Dzinho. Esses são os 2 tipos de gametas formados pelo Heitor. Então, agora, o que a gente precisa fazer é o nosso quadro de Punnett. Ele vai ficar comprido, né? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar e fazer aqui direitinho. Então, vai ficar assim, ó. Aqui o quadro. Eu vou colocar os gametas do Heitor aqui, que é o A, D, e o Azinho, Dzinho. E os gametas da Júlia ali em cima. Azão, Dzão. Azão, Dzinho. Azinho, Dzão. E Azinho, Dzinho. E agora a gente vai fazer as combinações, então. Vai ficar assim. Azão, vai ficar Azão, Azão, Dzão, Dzinho e Azão, Azinho, Dzão, Dzinho. Se você tiver aí no seu computador ou celular, baixa o PDF que tá lá no eClass para ir acompanhando e fazendo junto, tá? Então vai ficar assim: Azão, Azão, Dzinho, Dzinho, Azão, Azinho, Dzinho, Dzinho. Continuando aqui, vai ficar Azão, Azinho, Dzão, Dzinho, Azinho, Azinho, Dzão, Dzinho. E por último, aqui vai ficar Azão, Azinho, Dzinho, Dzinho. E Azinho, Azinho, Dzinho, Dzinho. Agora vamos lá? A gente precisa aqui uma criança, porque a gente já tem a probabilidade, vou colocar aqui em cima, a probabilidade dela ser uma menina, que é meio, né? 50%. Agora a gente vai ver a probabilidade de não albina e sem polidactilia. Então, não albina, a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 não albinos. Só que tem que ser não albina e sem polidactilia. Sem polidactilia é recessivo e tem que ter o dominante do albinismo. Então, eu tenho aqui, eu vou colocar a letra vermelha. Então, eu tenho aqui 1 não albino e sem polidactilia. Cadê mais outro? Aqui, outro, 2 e 3. Então, aqui dá 3 sobre 8. Então, meio vezes 3 sobre 8 vai ficar 3 sobre 16. Então, nós temos aqui a nossa resposta que bateu novamente com o que a gente havia feito separado. Essa é a beleza da matemática, né? A gente faz as coisas de 2 jeitos diferentes e dá o mesmo resultado, certo? Então, esse aí é o exercício 1. Passando para o exercício 2 aqui. Exercício 2, a gente tem um outro heredograma, mas agora é o heredograma de grupos sanguíneos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa família que tem indivíduos com RH positivo e negativo. E aí diz o seguinte, olha, o Luciano e o Vitor podem receber sangue que não tenha aglutinogênio A e B. Aglutinogênio é aquela proteína que está na hemácia. Se o indivíduo tem aglutinogênio A, ele tem sangue A. Se ele tem aglutinogênio B, ele tem sangue B. Então, se ele não pode receber sangue que tem aglutinogênio A e B, ou A ou B, né, isso quer dizer que ele só pode receber sangue que não tenha, como está explicitamente escrito aqui, que é o caso do sangue tipo O. Então, o Luciano e o Vitor só podem receber sangue do tipo O. Então, eu vou colocar aqui do lado o Ozinho, tá? O Ozinho aqui, porque é o sangue que eles podem receber.
O Murilo, ele só pode receber sangue que tenha aglutinina anti-A. Lembra que a aglutinina é o anticorpo. Anti-A é a aglutinina que é produzida quando o corpo entra em contato com o sangue tipo A. Então, se a pessoa tem aglutinina anti-A, ela é B, tá? Por quê? Porque se ela é tipo B, ao entrar em contato com o sangue tipo A, que é diferente do que ela tem, ela vai produzir anticorpos, certo? Então, aqui, o Murilo, ele só pode receber sangue que tem aglutinina anti-A, que no caso aqui, o nosso amigo Murilo, então, ele é B, né? Ele é tipo B. Ou que não tem aglutinogênese na hemácia, novamente confirmando o fato, né, de que ele pode receber o O, lembrando que quem tem O, né, o sangue O, ele é doador universal, especialmente o O negativo, né? Mel só pode receber sangue que tem aglutinina anti-B no plasma. Então, se ela só pode receber sangue que tem aglutinina anti-B, ela só pode ser do tipo A, certo? Só pode ter sangue do tipo A. Beleza, esse aqui ele é um raciocínio inicial para a gente poder pensar o exercício, tá? Agora a gente vai ver realmente o exercício que é da gente, porque a gente pode usar essas informações aqui que são bem importantes. A letra A, ele pede o seguinte, olha, quantas pessoas dessa família são certamente heterozigotas para o sistema ABO? Para o sistema ABO, vamos lá, ó, a gente chegou à conclusão aqui que o Luciano e o Vitor, eles só podem receber O. Portanto, eles são tipo O, né? Porque o único que é receptor universal é o AB. Então, o O só recebe de O. Então, o Luciano, sendo O, ele tem um genótipo Izinho, Izinho. Assim como o Vitor, que também tem o genótipo Izinho, Izinho, porque ele é O, tá? Agora, o Murilo, ele só pode receber sangue com anti-A. Então, o Murilo é B. O Murilo sendo B, ele é IB traço. Não sei aqui, depois eu vou dar uma olhada. Aqui diz também que a Mel é A. A gente chegou à conclusão ali, né? Então, a Mel, ela é IA traço, ok? Então, vamos lá. Eu preciso saber quem é heterozigoto, certo? Aqui, a gente já chega à conclusão que a Mel é heterozigota. Por quê? Porque se o pai dela, o Luciano, é o O, ele só tem o Izinho para doar. Então, ele é Izinho aqui, certo? Nós temos aqui também... A Thaís, eu não sei, gente. A Thaís, ela pode ser tanto assim, quanto ela pode ser assim. Mas, pelo pai, né, a gente vê que ela é heterozigota. Aqui, o Murilo é a mesma coisa, porque o pai do Murilo, o Vitor, também é O. Então, se o Murilo é B, ele recebeu o Izinho do pai. Então, quais nós temos aí certamente que são heterozigotas, certo? A gente tem a Mel e a gente tem o Murilo. Agora, provavelmente, com relação a RH, o Murilo, ele também é heterozigoto. Por quê? Porque o pai do Murilo, Vitor, é RH negativo, né? Ele é RH negativo aqui. Então, ele só pode ser Dzinho, Dzinho. A Mariana, a mãe do Murilo, é positiva. Então, ela é Dzão traço, pelo menos. Então, aqui, o Murilo, com relação ao RH, ele também é heterozigoto. A Mel, ela não é heterozigota em relação ao RH, porque a Mel é negativa. Mas aqui ele pergunta em relação ao sistema ABO. Então, em relação ao sistema ABO, ou seja, sangue A, sangue B ou sangue O, nós temos a Mel, certo? E o Murilo. São duas pessoas da família que são heterozigotas. Agora ele pergunta qual o genótipo de Murilo para o sistema ABO. Bom, a gente já sabe, né,
que o Murilo, chegamos à conclusão aí, que ele é IB, Izinho, certo? Vamos ver a letra B. Sabendo que Mel não recebeu o soro anti-RH, a Mel é negativa, né, após o nascimento de Laura, que é positiva, qual a probabilidade dela gerar uma segunda criança sem nenhum aglutinogênio? Bom, a gente precisa pegar os genótipos dos pais. Então, a Mel, né, é IA, Izinho, e casou com o Murilo, que é IBIzinho. Então, as probabilidades aqui da Mel é ter filhos IA e B, ter filhos IA, Izinho, ter filhos IB, Izinho e filhos Izinho, Izinho. Ou seja, eu tenho aqui 25% de chance de ser AB, eu tenho 25% de chance de ser A, eu tenho 25% de chance de ser B e eu tenho 25% de chance de ser O, ok? Só que olha a pergunta. Sabendo-se que a Mel não recebeu o soro, qual a probabilidade de ela gerar uma segunda criança sem nenhum aglutinogênio? O sangue que não tem nenhum aglutinogênio é o O. E a probabilidade do O é 1 sobre 4. E não desenvolver eritroblastose fetal. Bom, para isso a gente precisa ver o fator RH. Por quê? Para não desenvolver eritroblastose fetal, o RH de um filho de uma mãe negativa precisa ser negativo também. E a gente chegou à conclusão que a Mel, ela é Dzinho, mas o Murilo é Dzinho. Então vai ficar o seguinte, ó, Dzinho, Dzinho, Dzinho. A chance dela ser RH negativo é 25%. Então eu vou fazer o seguinte, uma outra criança sendo O e RH negativo. Eu vou ter uma probabilidade de 1/8. Certo? Essa é a probabilidade. Esse é o raciocínio que precisa ser demonstrado para validar a questão. Certo? Vamos para a terceira aqui. Nós temos aqui a Mariana e o Pedro, eles são pais do Eduardo, da Bruna, Giovana. A Giovana, ela teve eritroblastose fetal, né? A gente sabe disso, porque a Giovana, sendo filha da Mariana, né? A Mariana é RH negativo, a Giovana é positiva, isso acontece mesmo, pode acontecer, né? E a gente tem o resultado da tipagem sanguínea dessa família. Para facilitar, vamos fazer o seguinte, vocês sabem que eu gosto bastante de escrever, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui e ver quais são os tipos sanguíneos com fator RH. Então, a gente tem a Mariana aqui, que é o tipo B, negativa, o Pedro é A positivo, o Eduardo é A positivo, a Bruna é AB negativa e a Giovana é B positivo, tá bom? Isso eu sei como? Porque eu olhei o tipo da aglutinina, certo? Qual indivíduo dessa família é receptor universal? Bom, como eu falei no exercício anterior, o receptor universal é o AB negativo, que no caso é a Bruna, tá? Qual o critério imunológico é utilizado para se estabelecer essa classificação? Bom, o critério imunológico é a reação antígeno-anticorpo, né? Se a Bruna ela tem todos os antígenos, ela não vai provocar uma reação ao receber nenhum sangue, né? Então, por isso que ela pode receber de todo mundo, tá? Eu não vou escrever essa resposta porque ela é bem grandona e a gente vai economizar um tempo aqui. Letra B. Cite o procedimento imunológico que deve ser adotado para que um casal com os tipos sanguíneos de Mariana e Pedro não venham a ter filhos que apresentam eritroblastose fetal. Essa resposta, ela está aqui no livro, na parte que a gente vê a eritroblastose fetal,
quando a mãe é RH negativa, né, ela precisa receber uma espécie de vacina para que ela não sofra uma reação quando entrar em contato com o sangue do filho que é RH positivo. Estou procurando aqui a página para falar para vocês, para que depois vocês possam conferir. Isso aqui está na página 13, tá? Falando aqui sobre eritroblastose fetal. Está dizendo aqui que é muito comum durante a gravidez ter pequenas rupturas, ou seja, o sangue da mãe e do filho, eles vão entrar em contato e aí esse contato então gera essa sensibilização, tá bom? Então, quando a mãe tem essa diferença de RH, ela vai receber ali algumas vacinas, algumas injeções, para que ela não tenha esse tipo de reação imunológica, tá? Essa questão da discussão da eritroblastose fetal tá aqui na página 13, tá bom? Só que a resposta ela é maior na segunda gestação, na primeira nem tanto, tá bom? Esse procedimento evita a eritroblastose porque ele já prepara o corpo da mãe para que ela não tenha essa reação tão forte aí quando te ficar grávida do próximo filho, tá bom? Vamos aqui para o exercício 4. O exercício 4 tem uma figura que mostra aí o conjunto de cromossomos, né? E vocês estão vendo que a gente tem uma coisa bem interessante, porque a gente tem 4 tipos de genes, né? A, B, D e E. E aí, na letra A, de um inseto, né? Um inseto macho. Primeiro ele pergunta aqui a ploidia dessa célula, né? Ou seja, essa célula é diploide, é haploide, quantos cromossomos essa célula tem? Bom, primeiro, eu sei que essa célula é diploide por quê? Porque nós temos aqui os cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles que têm os alelos, né? Os alelos são genes que ocupam o mesmo lugar em cromossomos homólogos. Então, se eu tenho tanto a versão do azão quanto a versão do azinho, isso é um sinal de que a célula é diploide, então ela vai ser 2N. Agora, quantos cromossomos? Quantos pares de homólogos nós temos aqui? A gente tem 3 pares, né? Então, 2N igual a 6, tá bom? Justifique sua resposta com base nas semelhanças entre os cromossomos presentes. Então, a justificativa é exatamente essa, né? Como a gente tem aí os genes que são alelos são genes que estão em cromossomos homólogos, né? Essa é uma indicação de que nós temos uma célula diploide. Então, nós temos aqui genes alelos em cromossomos homólogos, tá? Letra B. Desconsiderando a ocorrência de permutações, qual a proporção esperada de gametas gerados a partir dessa célula, que tenham apenas genes recessivos? Agora, o que a gente tem que fazer é uma combinação desses gametas, tá? É uma questão bem parecida com aquela da prova, da P2, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, de acordo com a segunda lei de Mendel, a gente tem a segregação independente dos genes que estão em cromossomos diferentes. Mas o que você precisa prestar atenção é nesses genes que estão no mesmo cromossomo. Lembra que genes que estão ligados vão juntos. Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos fazer as combinações, certo? A gente vai ter um gene azão que pode ir junto com o Bzão e o Dzinho, que vão juntos porque estão no mesmo cromossomo, e o Ezinho. A gente pode ter aqui também o Azão, que podem ir com um Bzão e o Dzinho, mas ao invés de ir com o Ezinho, que a gente já usou na possibilidade anterior, vai com o Ezão, certo? Aí a gente tem de novo aqui
o azão, que agora vai com outro cromossomo, é outra possibilidade, Bzinho, Dzinho e o Ezinho. Agora vamos fazer de novo, o azão indo com Bzinho, Dzinho, mas ao invés de ir com Ezinho, vamos com o Ezão. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa, só que com o gene azinho. Então vai ficar assim, ó, azinho, Bzão, Dzinho, Ezinho, azinho, Bzão, Dzinho, Ezão, mais duas possibilidades. Agora eu tenho o azinho, Bzinho, Dzinho, Ezinho e azinho, Bzinho, Dzinho, Ezão. Então eu tenho aqui 8 possibilidades. Ele pede aqui a proporção esperada de gametas gerados a partir dessa célula que tenham só genes recessivos. Gametas que tenham... Lembra que isso aqui que nós fizemos é a possibilidade dos gametas, tá bom? Qual é a possibilidade de gameta só de recessivo? É só esse aqui, ó. Então vai ser 1 em 8. 1 sobre 8. Essa é a primeira parte da resposta. Aí ele pergunta assim, ó. Qual a probabilidade de esse inseto macho, ao cruzar com uma fêmea do mesmo genótipo, gerar um descendente de genótipo azão, azão, Bzão, Bzão, Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho? Vamos dar uma olhadinha aqui nisso? É bem grandão, tá? Então a gente vai ter que gastar bastante espaço aqui. Vai ficar o seguinte, olha, vamos primeiro fazer o genótipo deste macho aqui, tá? Como que eu faço isso? Eu vou juntar todos esses genes que estão aqui. Então, eu vou ter azão, azinho, Bzão, Bzinho, Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezinho. Lembra que a fêmea tem o mesmo genótipo do macho. Então, aqui vai ficar azão, azinho, Bzão, Bzinho, Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezinho. Agora, lembra o seguinte, gente. Isso aqui é gigantesco. A gente não vai conseguir fazer um quadro de Punnett com o quê? É mais de 60 e poucos quadradinhos. Então, a gente vai fazer separado, tá? Esse. Então, vamos fazer primeiro o A. Vamos fazer esse A aqui com esse A aqui. Azão, azinho com azão, azinho. Então, vai ficar azão, azinho. Ops, errei. Aqui vai ficar azão, 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 azinho duas vezes, azinho, azinho, certo? Depois a gente vai fazer com B, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, é a mesma coisa, né? Vai ficar Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. 1, 2, 3, 4. Aí a gente vai ter aqui o Dzinho, Dzinho com o Dzinho, Dzinho. Bom, é tudo igual, né? Então vai ser 100% o quê? Dzinho, Dzinho, que é igual a 1. E depois o Ezão, Ezinho com o Ezão, Ezinho, que vai ser Ezão, 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 Ezinho com Ezão, Ezinho e com Ezinho, Ezinho. Agora, vamos lá. Ele quer a probabilidade de ter esse genótipo. Ou seja, eu quero saber a probabilidade de ter o genótipo azão, azão, Bzão, Bzão, Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho, certo? Então, eu vou ter que colocar a probabilidade de todos eles separadinhos. Por exemplo, qual a probabilidade de eu ter azão, azão? É o quê? É 1 em 4. 1 sobre 4. Qual a probabilidade de eu ter Bzão, Bzão? Também é 1 sobre 4. Qual a probabilidade de ser Dzinho, Dzinho? É 1, porque 100% é 1, né? E de ser Ezão, Ezinho? De ser Ezão, Ezinho, aqui vai ser
1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Então, aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, né? 4 vezes 4 dá 16, vezes 2 dá 30 e... Ah, não, gente, eu errei aqui, né? Não é a probabilidade dele ser exão, exinho, eu fiz... É a probabilidade dele ser exinho, exinho. Então, a probabilidade dele ser exinho, exinho é 1/4. Então, aqui é vezes 1/4. Então, ó, 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1 aqui e 1/4 aqui. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, a probabilidade de ter azão, azão, bezão, bezão, desenho, desenho, ezinho, ezinho, de produzir esse gameta é de 1 sobre 64, tá bom? Exercício delicioso, mas trabalhoso, né? Vamos para o próximo, o último exercício aberto. Temos aqui o exercício 5. Uma espécie de borboleta apresenta asas coloridas. Quando o gene azão é funcional, ou asas brancas. Ah, tá. Então, quando tem cor, certo? Ela é colorida. Lembra de escrever tudo, tá? Então, quando a borboleta tem asas coloridas, o gene azão é funcional, certo? Azão traço. Agora, quando ela tem asa branca, é o recessivo, azinho, azinho. Agora, o que diz aqui que tem um gene que está num outro cromossomo que é epistático. Então, a gente tem aqui o gene epistático, que é o gene Bzão. E aquele que permite, né? Como que eu vou escrever aqui? Aquele que permite a manifestação da cor, vou colocar aqui, ó. Permite a cor, ele é Bzinho, Bzinho. Então, nós temos aqui essa configuração, certo? O exercício, ele continua assim, ele continua dizendo que esse gene epistático, ele impede a pigmentação das asas sobre o gene A. O alelo Bzinho não, foi o que a gente fez aqui, né? Eu vou passar um risquinho. Diz aqui, admita uma borboleta fêmea de asas brancas. Então, nós temos aqui uma borboleta, uma braboleta. Então, essa borboleta, ela é fêmea e ela tem asa branca, tá? Então, vamos colocar aqui as possibilidades de genótipo dela, tá? Para ela ser branca, ela precisa ser azinho, azinho e bezinho, bezinho, certo? Para permitir a cor. Ou ela também pode ser, por exemplo, azão traço bezão, porque o bezão é epistático e não deixa as coloridas aparecerem. Mas ela também pode ser, por exemplo, azinho, azinho e ter o epistático bezão, tá? Essas são as minhas possibilidades. O que vai me dar a certeza é a prole, certo? É essa prole que vai falar aqui no final do exercício. Porque o exercício, ele pede aqui também o genótipo do macho 1 e o genótipo do macho 2, certo? Vamos fazer por partes, depois a gente chega no final. Então, ele continua falando aqui que o macho 1 e 2, os dois têm asas coloridas. Isso significa que para você ter asa colorida, você precisa obrigatoriamente ter o recessivo do epistático, ou seja, o genizão ali do epistático não pode interferir na manifestação da cor. E ambos são azão. Traço aqui, ó, tá?
Agora vamos ver a prole desses machos com essa fêmea, para a gente ver aqui quais as nossas possibilidades. Diz aqui que o macho 1 produziu apenas borboletas de asas coloridas. Se ele produziu borboletas de asas coloridas, vamos lá. Eu já tenho o macho azão traço bezinho bezinho. Se a fêmea for azão, por exemplo, estou trabalhando com essa possibilidade, eu não tenho... eu tenho a possibilidade de ser só coloridos? Sim, eu tenho possibilidade de ser só coloridos. Por exemplo, se a fêmea aqui for azinho, azinho, bezão, traço, e o macho, por exemplo, for assim, estou trabalhando com essa possibilidade aqui, eu não vou ter chance de nascer 100% coloridos, né? Porque eu sempre vou ter uma possibilidade desse azinho se combinar com esse azinho aqui e produzir um branco. Então, para eu ter uma prole 100% coloridas, o macho, obrigatoriamente, ele tem que ser azão-azão. Porque só se o macho for azão-azão, eu tenho certeza que a prole vai ser 100% colorida. Certo? Ok. Vamos ver agora o macho 2. Ok? O macho 2. Bom, o macho 2 e outro detalhe, tá? Se a prole é colorida, vamos fazer um raciocínio, né? Eu não posso ter a presença desses genes epistáticos bezão aqui na fêmea. Porque se o gene epistático bezão da fêmea se combinar com o macho que é bezinho, bezinho, o bezão pode aparecer na prole e não deixar a manifestação das cores. Então, para eu ter uma prole 100% colorida, obrigatoriamente a minha fêmea não pode ter alelo epistático, porque se a fêmea tiver o epistático, eu não vou ter uma prole 100% colorida, porque o gene epistático não vai deixar a cor se manifestar. Então, com isso, eu já consigo saber o genótipo da fêmea. Esse não é e esse não é. O macho 1 a gente também descobriu. Agora, olha só, vamos ver. O macho 2 teve 50% de borboletas de asas coloridas e 50% de asas brancas. Para ter asa branca, eu preciso ser azinho-azinho. Se o macho for azão-azinho, ao se combinar com uma fêmea azinho-azinho, bezinho-bezinho, eu vou ter chance de ter machos, de ter filhos com as duas características. Então, a gente chegou à conclusão que a borboleta fêmea é azinho-azinho, bezinho-bezinho, e o macho vai ser azão-azão, bezinho-bezinho, 1, e o azão-azinho, bezinho-bezinho, 2, certo? Aqui a gente tem a letra B. Suponha que o cruzamento entre um casal de borboletas é heterozigoto para os dois genes, então vamos ver aqui, ó. Se eles são heterozigotos, eles vão ser assim. Eles vão ser azão-azinho, deixa eu usar outra cor, azão-azinho, bezão-bezinho, e eles se cruzaram, né? São dois indivíduos heterozigotos, então vai ser o quê? Vai ser assim, assim, os dois heterozigotos. Lembra que quando eu tenho um cruzamento de dois duplos heterozigotos, eu sempre vou ter aquela proporção da segunda lei de Mendel. 9 por 16, 3 para 16, 3 para 16, 1 para 16. 9 para 16 com 2 dominantes, 3 por 16 com um dominante e um recessivo, 3 para 16 com um recessivo e dominante, e aqui tudo recessivo. Ele pede aqui para que ele quer saber o número de descendentes que têm asas coloridas. São 112 descendentes no total. Quantos deles têm asas coloridas? Bom, para ser colorida, eu tenho que ter o gene azão e eu não posso ter o epistático bezão. Então, só pode ser
3 para 16. Então, você pega 112 vezes 3 para 16 e você vai ter aqui um resultado de 21 indivíduos que têm asas coloridas e asas coloridas, né? Porque ele tem o gene para cor e ele não tem o epistático que vai permitir a manifestação da cor. Beleza, a gente vai agora fazer os exercícios objetivos e depois eu vou voltar para as questões dissertativas abertas da outra atividade, tá bom? Porque daí são só 4 exercícios, é mais rápido. Exercício 6, a gente tem um exercício de herança quantitativa, o exercício claramente fala sobre isso. E a gente tem fenótipos que variam de 10 a 18, segregação independente. Diz aqui que os alelos com 10 centímetros não têm alelos efetivos. Isso é uma outra linguagem para genes recessivos. Então, vamos lá. Vai de 2 em 2. Então, 10, 12, 14, 16 e 18 centímetros. O 10 não tem alelos efetivos. Agora, quantos pares de genes eu vou usar? Bom, eu preciso ver aqui a quantidade de fenótipos. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fenótipos diferentes, isso significa que eu tenho 2 pares de genes, ou seja, 4 genes responsáveis pelo fenótipo. Lembra que para você saber a quantidade de genes, é só você pegar o número de fenótipos e subtrair um que você tem o número da quantidade de genes. Então, se o 10 não tem genes efetivos, então aqui vai ser o seguinte: Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E lembra, na herança quantitativa, a gente tem um efeito aditivo. Isso significa que, nesse caso, cada gene dominante vai contribuir com 2 centímetros, né? Aumenta de 2 em 2. Então, aqui eu posso ter o seguinte. Eu posso ter aqui o Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou até mesmo eu posso ter o Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. É um dominante. Aqui já vai para 2. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ou pode ser também Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Ou também pode ser Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Aqui eu vou ter 3. Então vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzão, por exemplo. Ou Azão, Azão, Bzão, Bzinho. E aqui vai ser tudo dominante, né? Azão, 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 Bzão, Bzão. E é isso, não tem C, porque são só 2 pares. Agora, vamos lá. Ele pede para que você ele pede aqui, eu acho que apagou. Aqui, tinha travado. Então, o que eu tinha feito aqui é o Azão, Azão. Ok. E aqui é o Azinho, Azinho. Aqui é o Azinho também. Não, aqui é o Azão, Azão. Isso. De acordo com os resultados obtidos, o genótipo das plantas utilizadas nos cruzamentos, que resultaram em descendentes dos traços no gráfico 1 e no gráfico 2, são respectivamente. Vamos lá. O gráfico 2, ele apresenta todos os fenótipos desse gráfico. Você vê aqui que tem a curva de Gauss muito bonitinha. Fenótipos extremos em menor quantidade e fenótipos intermediários nas quantidades intermediárias. Quando isso acontece, quando você tem todos os fenótipos, provavelmente os pais são heterozigotos. Então, você tem aqui no gráfico 2 um cruzamento Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Assim, eu tenho a possibilidade de aparecer todos os fenótipos. Então, eu já elimino essa aqui, já elimino essa, fico entre a A e a C. Como que eu vou saber? Bom, essa aqui eu tenho uma quantidade relativamente grande
genes dominantes, porque são plantas grandes. Então, eu vou ter aqui 2 dominantes, 3 dominantes e 4 dominantes. O genótipo que me dá essa possibilidade aqui é a resposta é a letra C, tá bom? Azão, azão, bezão, bezinho e azão, azinho, bezão, bezão. Se você tá com dúvida, tira a prova, tá? Então, a gente pode pegar esse genótipo, azão, azão, bezão, bezinho, e cruzar com azão, azinho, bezão, bezão. Fazendo os gametas aqui, eu vou ter azão, bezão, azão, bezinho, e vou ter azão, bezão aqui e azinho, bezão. O que eu faço? Eu faço o quadro de Punnett. Pode fazer aqui rapidinho, né? Então, aqui vai ficar azão, bezão, azão, bezinho, azão, bezão e azinho, bezão. Então, aqui vai ficar azão, azão, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho e azão, azinho, bezão, bezinho. Vamos conferir aqui? Ó, aqui eu tenho 2 dominantes, né? Então, aqui eu tenho 14 centímetros, aqui eu tenho 16 centímetros, aqui eu tenho 18 centímetros e aqui eu tenho 16 centímetros. Então, isso mostra que é a possibilidade de eu ter esses fenótipos indicados com esse cruzamento, tá? Próximo exercício é o exercício 7. A figura mostra um par de cromossomos homólogos com os respectivos genes e os alelos. Caso a célula que contém esses cromossomos seja uma célula diploide, os genes que têm menor chance, genes que têm menor chance de se separarem são genes que estão mais próximos. Lembra que o Morgan chegou à conclusão de que quanto maior a distância, maior a porcentagem ou a chance de recombinação. Se eles estão mais próximos, a chance é menor. Então, se você quer ter um que tem a menor chance de se separar, eles têm que estar bem juntinhos. Por isso, a letra D, A e B. Exercício 8, nós temos aqui um caso de plantas vermelhas brancas com folhas largas e estreitas. Aqui embaixo diz assim, uma planta 1 que produz flores vermelhas e folhas largas. Vamos lá colocar esses genótipos. Flor vermelha e folha larga. Para ser vermelha, eu preciso ter o gene Bzão. Para ter a folha larga, eu preciso ter o gene Ezão. Essa folha foi cruzada com uma planta que produz folhas brancas, ou seja, ela é Bzinho, Bzinho, e estreita, Ezinho, Ezinho. Desse cruzamento nasceram plantas com ambas as características. Se nasceu com as duas, ambas as características recessivas, isso significa que esse indivíduo que a gente não sabe direito quem é, ele precisa ser heterozigoto, porque só assim eu consigo ter indivíduos filhos também homozigotos recessivos, certo? Então, ele fala assim, desse modo, afirma-se que a planta 1 apresenta o genótipo. A planta 1 é a planta de flor vermelha e larga. Ela é Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, letra B. E o último, exercício 9, questão da Unesp, em que o exercício diz o seguinte, que essas rodovias, elas estão paralelas, e esse mapa mostra a disposição dessas rodovias e diz que
essas duas, tanto a Washington Luiz quanto a Marechal Rondon, elas são 2 cromossomos que não são homólogos. Essa informação é muito importante. Muito importante. Vai ser decisiva, na verdade, para a gente resolver o exercício. Nas células de uma linhagem germinativa de um organismo diploide, que as cidades citadas ocupam loci gênicos, loci é o latim para lugar, ao longo desses cromossomos e que a distância entre essas cidades seja proporcional à distância e à unidade de recombinação. Ou seja, é como se a distância ali fosse realmente a distância entre genes, o gene Botucatu, o gene Bauru, Araçatuba, etc. Tá? E diz aqui que os cromossomos homólogos, aqueles representando por cada uma dessas rodovias, seriam os acostamentos, né, que correm ao lado de cada uma delas. Vamos ver aqui a alternativa. Nessa analogia, a probabilidade de permutação cromossômica entre os alelos de Botucatu e Araçatuba, Botucatu, nós temos aqui, Botucatu e Araçatuba, ela é maior que a probabilidade de permutação entre Rio Claro, travou de novo, entre Rio Claro e Araraquara, que tá aqui, né? Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Travou. Entre Rio Claro e Araraquara. Não tem problema, porque a gente consegue ver mesmo assim. Só que você consegue ver que a distância entre Botucatu e Araçatuba, a distância entre, letra A aqui, né? Entre Botucatu e Araçatuba é maior que a probabilidade de permutação cromossômica entre os alelos Rio Claro e Araraquara, que é esse aqui, ó. Por que essa é a alternativa correta? Porque quanto maior a distância entre os genes, maior a probabilidade de permutação. Quanto menor, menor. Então, realmente, como a distância entre Botucatu e Araçatuba é maior, isso significa que a chance de permutação é maior. Então, a letra A, tá bom? Exercício 1. Uma espécie de planta pode produzir flores amarelas, brancas e vermelhas, conforme sua composição genotípica. Vamos colocar aqui do ladinho, então, né? Então, nós temos aqui o vermelho, o amarelo e o branco, conforme a composição. No experimento, plantas puras, quando diz aqui planta pura, é que planta pura é um homozigoto para algum caráter, tá? Com flores amarelas, foram cruzadas com plantas puras com flores brancas, o que gerou uma descendência com 100% de plantas com flores vermelhas, certo? Então, a gente precisa fazer o cruzamento das plantas amarelas, vou deixar um espaço aqui, amarela, com a branca. Lembrando que, quando a F1 foi autofecundada, o resultado foi uma proporção de 9 vermelhas, 3 amarelas e 4 brancas. E lembra que a cor branca tem um efeito epistático. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Usar nossa capacidade de dedução. Na proporção dos descendentes da F1, as plantas com flores vermelhas foram aquelas que apareceram em maior quantidade. E a gente sabe que características dominantes, né, elas aparecem em maior quantidade. E que ser branco tem a ver com um alelo que é epistático. Então, eu vou dizer aqui que esse alelo epistático, ele é o gene B. Só que, veja, esse aqui é um caso de epistasia recessiva, porque veja que aquela proporção da segunda lei de Mendel de 9 para 3 para 3 para 1, ela foi alterada de 3 e 1 para 4.
E isso indica para nós que essa é uma hipostasia recessiva. Então, eu vou dizer que o branco, ele é Bzinho, Bzinho. E que para ser vermelho e amarelo, você precisa ter o gene Bzão, que é o gene que não vai inibir a coloração, certo? E como a gente chegou à conclusão de que o vermelho ele é dominante, então eu já vou colocar aqui o meu azão, traço, e o amarelo vai ser recessivo, certo? E para ser branco, você pode ser azão, traço, Bzinho, Bzinho, ou azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, certo? Esse aqui é a nossa cor branca. Então, com isso, a gente chega à conclusão que o amarelo, ele é azinho, azinho, Bzão, traço. E o branco, ele vai ser azão, traço, Bzinho, Bzinho. Desculpa, o branco, né? O branco vai ser azão, traço, Bzinho, Bzinho, porque lembra, essa aqui é a minha geração P, lembra que na minha F1 eu tive 100% de vermelho. E o vermelho a gente chegou à conclusão que é o azão, traço, Bzão, traço. Para isso acontecer, né, eu tenho que ter que configuração? Eu tenho que ter aqui um azão, azão. Porque se for azão, azinho, Bzinho, Bzinho, eu vou ter chance de não sair 100% essa descendência da F1 vermelha, né? E aqui, lembra, ele dá a dica que os pais são puros. Se os pais são puros, quer dizer que não existe possibilidade de ninguém ser heterozigoto aqui. Então, o amarelo vai ser azinho, azinho, Bzão, Bzão. Ou seja, eles são homozigotos para essas características. Puro nem sempre indica que todo mundo vai ser homozigoto dominante ou todo mundo vai ser homozigoto recessivo, mas significa que eles são homozigotos para os genes, tá? Seja dominante ou recessivo, os dois podem estar juntos. Com essa configuração, fica fácil da gente dizer qual é o genótipo da nossa F1. A nossa F1 vai ser azão, azinho, né? Porque eu vou combinar o branco com o amarelo. E o Bzão vai ser Bzão, Bzinho. Aí, o que os nossos amigos, eles fizeram, né? Eles pegaram aqui as plantas da F1, que a gente acabou de descobrir o genótipo, e fez uma autofecundação, ou seja, eles pegaram esse azão, azinho, e cruzaram com azão, azinho, Bzão, Bzinho. E a partir daí a gente tem que fazer, então, indique o genótipo de cada planta pura. Bom, olha só que legal. Essa planta pura amarela e essa planta pura branca são os dois genótipos que o exercício pede na letra A. Então, aqui está a resposta. O F1, a gente viu que é todo heterozigoto. A gente vai usar ele agora na B. Suponha que foi realizado um cruzamento teste no qual utilizou uma planta da geração F1, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Cruzamento teste, eu coloquei entre parênteses aqui, eu fiz essa adição, né, para vocês. Cruzamento teste a gente faz com uma planta que a gente não tem ideia do genótipo, que a gente quer descobrir esse genótipo, com uma outra planta que é toda recessiva, porque essa com certeza a gente sabe qual é o genótipo dela. Então, ela vai ficar aqui assim, ó, azão, quer dizer, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, certo? E agora, ele está dizendo que ele quer o resultado fenotípico e as suas proporções. Significa que a gente vai ter que fazer o quadro de Punnett, tá? A gente vai ter aqui, então, ó, vamos formar os gametas. 2 heterozigotos são 4 gametas diferentes. Eu vou ter o gameta azão, Bzão. Eu vou ter o gameta azão, Bzinho. Eu vou ter o gameta azinho, Bzão. E eu vou ter o gameta azinho, Bzinho. E vou ter o gameta azinho, Bzinho aqui, um só, certo? Esse quadro vai ser super de buenas para a gente fazer. Ó, azinho, Bzinho aqui.
Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Vai ficar aqui Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ele quer o resultado fenotípico aqui, ele não está interessado em gene, ele está interessado em fenótipo. Então, vamos ver aqui quem é vermelho, quem é amarelo, quem é branco, tá? Vamos começar pelo mais fácil? Quem é branco? Quem é branco tem Bzinho, Bzinho no final. Não importa o que tem na frente, Bzinho, Bzinho no final, porque o Bzinho, ele é o epistático. Então, a gente vai ter aqui esse aqui e esse aqui. Então, é 50% branco. Certo? Eu vou ter aqui, o vermelho tem tanto o A dominante quanto o B dominante. E eu vou ter apenas esse, então vai ser 25% vermelho. E, lógico, sobrou esse aqui, né? 25% amarelo. Tá? Esse foi o exercício 1. Mais 3 só, pessoal. Segura aí. Dá um pause, vai beber água, vai fazer um xixi e volta, tá? 2. Nós temos aqui um exercício de heredograma, em que nós temos não apenas o sistema BO, mas a gente tem um RH também. Na letra A, ele diz o seguinte, ó, a presença ou não dos tipos de aglutinogênios nas hemácias, que são determinados geneticamente, permite identificar os grupos sanguíneos para o sistema BO e RH. Então, a gente tem aqui nesse exercício o casal Gustavo e Thalita, né? Gustavo e a Thalita, e a filha, a Aline. O que o exercício A pede é para você indicar o genótipo da irmã da Thalita, né? Ou seja, a gente tem que identificar esse genótipo aqui. É a primeira coisa que o exercício diz para nós, certo? Vamos lá. Se a irmã da Thalita é B, ela com certeza é assim. A mãe da Thalita é O. Se ela é O, ela com certeza é Izinho, Izinho. O pai é AB, então ele é IA e B. Então, considerando que a mãe da Thalita é O, a irmã dela é B, recebeu esse B do pai, então ela tem o Izinho da mãe, certo? Então, aqui, a irmã é IB, Izinho, certo? Sistema ABO, tipo A, tipo B ou tipo O. Qual característica fenotípica impede Thalita de gerar um filho com eritroblastose fetal? Bom, essa aqui eu vou falar, tá? Eritroblastose fetal, como a gente discutiu nos outros exercícios, acontece apenas quando a mãe é negativa. A Thalita é RH positiva, por isso ela não pode ter eritroblastose fetal. B. Suponha que a Aline necessite de uma transfusão de sangue. Bom, a gente precisa saber o tipo sanguíneo da Aline, né? A Aline, ela é IA, ok? Ela é IA. Não tem como a Aline ser IA, porque o pai dela é B. Então, ela só pode ser assim, tá? Então, ó, suponha que a Aline necessite de uma transfusão de sangue. Na verdade, aqui a gente não precisa nem identificar genótipo, né? Porque a gente só precisa do tipo sanguíneo dela, que é A. Então, se ela precisar de uma transfusão de sangue e que o pai, a mãe e a avó materna tenham se prontificado a doar sangue. Se a transfusão fosse realizada, o sangue recebido de qual dessas pessoas teria suas hemácias aglutinadas de imediato? Bom, com certeza seria Gustavo. Seria Gustavo. Ou seja, o pai
da Aline. Por quê? Porque a Aline é A. A mãe da Aline também é A, né? A mãe da Aline também é A. O RH apenas que é diferente, mas o Gustavo é o sangue, é o tipo ABO. Então, isso iria aglutinar de imediato, tá? A justificativa é porque Gustavo, ele tem o tipo sanguíneo B. E aí termina o exercício, né? Por causa dessa justificativa. Exercício 3, a gente tem aqui o nosso penúltimo exercício. As figuras ilustram células pertencentes a 3 indivíduos, uma criança e seus genitores. Em cada célula está representado um par de cromossomos sexuais com os pares de alelos e os seus respectivos locos. A distância entre os locos é 26 UR. Então, entre A e M são 26 URs, unidades de recombinação, tá bom? Ou morganídeos. O alelo dominante no genótipo da criança foi herdado de quais dos seus genitores? Bom, a criança é XY, a criança é um menino. Meninos herdam o Y do pai e o X da mãe. Então, os alelos dominantes, o alelo dominante, né, do genótipo da criança foi herdado de quem? Foi herdado da mãe. Porque o pai não dá o X dele, o pai dá o Y. E aqui os alelos dominantes estão no cromossomo X, tá? Qual fenômeno permitiu que a composição genotípica da criança fosse diferente dos genitores? Se você olhar aqui no cromossomo X, você vai ver que tá aqui o Azinho e o Emão. Só que no X da mãe, tá o Azão e o Emão. Então, houve uma coisa chamada de recombinação, ou o que nós chamamos também de crossing over. Foi ele que trocou e que recombinou esses alelos, ou seja, esse Azinho veio para cá e esse Azão veio para cá. Por que a gente não vê aqui na criança? Porque a criança recebeu esse X aqui, tá? B. Com relação aos genes representados, qual a porcentagem esperada de ovócitos portadores apenas de alelos recessivos gerados pela mulher? Vamos lá, minha gente. Olha só. Aqui o exercício diz para nós que esse UR é 23, é 26, né? Essa é a porcentagem, é a distância entre os genes e, de acordo com o Morgan, também é a porcentagem de gametas recombinantes. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter dois grupos. Eu vou fazer, aqui. A gente vai ter o grupo, os gametas, né, parentais, e a gente vai ter aqui os recombinantes. Certo? Como é que a gente vai saber essa porcentagem? Bom, 26 URs é a distância e 26 também vai ser a porcentagem de recombinantes. É o mesmo número, tá? Então, 100 menos 26 vai ser o quê? Vai ser 74. Então, 74% vão ser os gametas parentais e 26 vão ser os recombinantes. Certo? Só que esse número a gente vai dividir em dois, né? Porque a possibilidade aqui de formação é de 2 gametas, certo? Por que 2 gametas, senhoras e senhores? Vamos imaginar aqui esse indivíduo, essa mulher, ó, certo? Como esses genes Azão e Emão estão ligados, o cromossomo inteiro vai para um gameta. Então, eu tenho a possibilidade aqui, por exemplo, de ser Azão e Emão, certo? Só que eu tenho outro cromossomo. Então, eu tenho também aqui o outro gameta, que é o
Azinho, Eminho. Se eu tenho aqui 74% de parentais e eu tenho 2 tipos de gametas, então vai ser aqui, ó, 37% azinho, eminho e 37% azão, emão. Só que aqui a gente viu que houve uma recombinação, ou seja, o azinho tá aqui e o emão tá aqui. E esse gameta, ou seja, esses gametas que foram gerados por causa da recombinação, vai ficar o seguinte: eu vou ter aqui o azinho, emão e o azão, eminho. E essa porcentagem de recombinantes aqui, eu vou dividir entre esses dois. Então, vai ser aqui 13% e 13%. Certo? Então, o que vai acontecer é que o exercício ele pede a porcentagem esperada de ovócitos só com alelos recessivos. Vão ser o quê? 37%. Por que a localização dos genes da célula da mulher não está relacionada à segunda lei de Mendel? Porque esses genes não estão em cromossomos separados. Mendel diz que genes em cromossomos separados se segregam de forma independente na hora da formação dos gametas. Aqui os genes estão no mesmo cromossomo, então a regra da proporção da lei de Mendel não vai ser seguida, tá? Chegamos então finalmente ao último exercício. Esse exercício 5 a gente já fez, né? Então eu vou vir aqui para o exercício 4. É fácil também, esse aqui é rapidinho. Diz assim, ó, uma espécie de mamíferos, a pelagem pode ser longa ou curta, de acordo com a combinação de alelos do gene autossômico elão, que é pelos curtos e longos, e nós temos a cor também amarela, creme ou branca, que nós temos a combinação do alelo cesão, CAA, CA amarelo, CB creme, CB branco. Então, ele pede a proporção genotípica e fenotípica para esses cruzamentos, tá bom? Então, vai ficar o seguinte, vamos fazer esse cruzamento? Elão, elinho com elão, elinho. Vai ficar elão, 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 elinho 2 vezes e elinho, elinho. Vamos lá? Então, vamos proporção genotípica e fenotípica, hein? Vamos colocar aqui, ó, genótipo. Nós temos aqui elão, elão ou elão, elinho é pelo curto. Então, a gente vai ter aqui 75% pelo curto e 25% pelo longo. E eu fiz errado porque eu acabei de fazer para vocês o fenótipo, eu não fiz o genótipo. Então, eu vou escrever aqui, só porque eu fiz errado, tá? Novamente, perdoem essa professora cansada. Então, a gente tem aqui também agora sim o genótipo, que vai ser diferente, né? Porque eu vou colocar os genes agora. Então, eu vou ter 25% elão, elão, vou ter 50% elão, elinho e 25% elinho, elinho. Vamos ver o que ele quer aqui para nós? A letra B. Então, a gente vai ter aqui na letra B, elão, elão, CA, elinho, elinho, CB. Ó, esse aqui não precisa nem muita história, viu, gente? Esse aqui é fácil de combinar. Ó, eu vou ter 100% de elão, elinho, CB, certo? É assim que vai ficar. Então, eu vou ter 100%, esse aqui é o meu genótipo. E qual que é o fenótipo? Eu vou ter aqui 100% de elão é pelo curto e CB, de acordo com o exercício, é creme. Então, é pelo curto e creme, certo?
Vamos agora para a letra C. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque a gente precisa formar os gametas aqui. Então, a gente tem esse cruzamento aqui, ó. Elão, Elinho, CA, CB, Elinho, CB, CB. Então, o tipo de gametas que eu vou ter aqui, eu vou ter um gameta Elão, CA, Elão, CB, Elinho, CA, Elinho, CB. 1, 2, 3, 4 gametas. E aqui eu vou ter apenas esse gameta, né? Então, como que vai ficar o nosso quadro de Punnett? Ele vai ficar assim, ó. Eu vou colocar assim. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar Elão, CA, Elão, CB, Elinho, CA, Elinho, CB. Vamos fazer as combinações? Elão, Elinho, CA. Aí vai ter Elão, Elinho, CB, CB. Elinho, Elinho, CA, CB. Elinho, Elinho, CB, CB. Vamos lá, então, fazer. A gente tem 25% de Elão, Elinho, CA, CB. 25% Elão, Elinho, CB, CB. Aí nós temos aqui 25% Elinho, Elinho, CA, CB e 25% Elinho, Elinho, CB, CB, certo? Esse aqui é o genótipo. Vamos agora fazer o nosso fenótipo. Fenótipo, todos aqueles que têm elão, tem pelo curto. Então, a gente tem aqui, ó, 25% curto, pelo curto, CACB é o creme. Creme. Eu tenho 25% Elão, Elinho, CBCB, branco, curto, branco. Aí eu tenho 25% que vai ser longo, creme. E depois eu tenho 25% que vai ser longo, branco. Gente, é isso. Bons estudos para vocês e a gente se vê na aula. Boa sorte, boa prova.